Boa tarde. Daqui a pouquinho tem início mais uma sessão ordinária aqui na Câmara de Guarulhos. E hoje, durante o grande expediente, há apenas um requerimento para ser discutido e votado. Já na ordem do dia, são 11 itens e 7 projetos já têm os pareceres das comissões e podem, de fato, ser votados aqui em plenário. Um dos destaques é a primeira discussão e votação de um projeto que regulamenta a jornada de trabalho dos guardas civis municipais em regime de revezamento e plantão. O outro item que pode ser votado ainda hoje é um projeto de decreto legislativo elaborado pela Comissão de Finanças que aprova as contas da Prefeitura referentes ao exercício financeiro de 2021. Então não deixe de acompanhar daqui a pouquinho aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, iniciamos os trabalhos da 52ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos. Senhoras e senhores, eu venho mais uma vez nessa tribuna e hoje o motivo, mais uma vez, é de indignação. Indignação com a Sabesp. A Prefeitura de Guarulhos tem feito diversos recapeamentos asfálticos, e quando é feito o recapeamento, a Secretaria de Obras, obrigatoriamente, ela tem que fazer a comunicação que a determinada rua ou avenida será recapeada com tempo de estimativa para que possa ser executado qualquer trabalho de ação. E mesmo com essa comunicação, a Prefeitura faz o recapeamento da rua, ruas que a Sabesp não mexe a vida inteira, mas quando faz o recap, a Sabesp chega e sai quebrando tudo. É uma falta de respeito com a cidade. É um tapa na cara da população. É vergonhoso o que a Sabesp está fazendo dentro da cidade de Guarulhos. Quero chamar a atenção aqui de quem é responsável por isso, porque as empresas terceiras que prestam serviço para a Sabesp, elas cumprem um serviço que a própria Sabesp determina. E por que não fazem antes do recapeamento? Tantas ruas esburacadas, mal feitas, tantos lugares para ser feito o serviço, mas elas escolhem aquela rua, quando faz o recapeamento, ela vai lá e quebra toda a pavimentação, e aí se coloca à disposição para fazer aquele tapa-vala ridículo, que chega cheio de ondulação, que as pessoas, você acaba de fazer um asfalto novo, muitas das vezes você pega uma empresa qualificada para executar o serviço, que faz um serviço que você fica até orgulhoso de ver, e fala assim, poxa, que serviço bacana que foi feito. Aí vem a Sabesp, quebra tudo, e quando eles refazem o serviço, é um serviço porco, nojento, que dá vergonha. Quero chamar a atenção aqui dessa casa, para a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, para que seja chamado aqui a Sabesp, a dar esclarecimentos aqui para essa casa, porque a gente não pode ficar vendo isso e ficar quieto, não. A gente não pode compactuar com isso aqui nessa casa. Tão difícil de conquistar, tão caro, tão demorado, uma expectativa de tantas pessoas, de ver uma qualidade melhor da pavimentação dentro da cidade. A gente não anda só na nossa rua, no nosso bairro, a gente anda em Guarulhos inteiro, a gente anda na cidade toda. Então, quando é feito isso, eu não estou falando de uma rua na outra, mas eu vou citar aqui qual que é a rua que eu estou falando aqui agora, da última que foi feita.
a rua Martina Leon, lá no Jardim Jade, em frente do Colégio do Grote, que não é só quem mora ali naquela rua, mas várias pessoas que se utilizam de acesso àquela via entre a Rua Belém e a Estrada de Guarulhos-Nazaré para o seu deslocamento. Uma falta de vergonha na cara, por parte da Sabesp. O meu motivo aqui é de indignação e chama a atenção aqui da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico e a Secretaria também de Desenvolvimento Urbano e Econômico, para que sejam tomadas medidas cabíveis e necessárias, que a gente não pode compactuar com isso aqui não. É uma vergonha. Com a palavra, vereador Leandro Dourado. Boa tarde a todos e a todas, a todo o público presente. O que me traz essa tribuna hoje é um fato muito triste, escandaloso e extremamente grave, né? Recentemente teve um fato que envolveu o secretário de Trânsito e Transporte da cidade de Guarulhos, Luíde, num acidente de trânsito, né? Mas a gente achou que o prefeito ele iria tomar as providências, né? E afastar o secretário, exonerar o secretário, que eu acho que era o mais correto, né? Ético, mais decente de se fazer, né? Ou até o próprio secretário. Pessoalmente não tenho nada contra a pessoa do secretário, né? Mas até o secretário deveria de pedir, né, a baixa dele também, porque ficou uma coisa extremamente grave, né? Hoje me deparei com algumas matérias dizendo o seguinte, que o secretário Luíde, mesmo afastado, ele estava lá na secretaria despachando como secretário, tomando as decisões. Então está fazendo o quê? Está fazendo para inglês ver? É o teatro do Gucci novamente? Então assim, gente, vamos lá. O nosso papel enquanto vereador é fiscalizar o poder executivo. É fiscalizar as contas públicas e é fiscalizar também as pastas das secretarias e os envolvidos, os responsáveis, né? Acabei de receber também, né, uma outra notícia que ela potencializa a gravidade do fato, né? O secretário Luíde Camilo Amadeu Lazuri Neto, né, a habilitação dele, né, pelo que eu recebi aqui, ele tem habilitação cassada, ou seja, ele está impedido de dirigir. E estava com o veículo suspenso, né? Com a habilitação suspensa, perfeito? Então ele estava com a habilitação suspensa e estava com um veículo que, ao meu ver, né, é um veículo oficial, porque é um veículo alugado pela prefeitura, é um veículo locado pela secretaria, né? O fato foi muito grave porque algumas pessoas que estavam ali falaram que o secretário nitidamente estaria embriagado. Eu não estava lá para ver, para constatar, né? Mas se não tivesse, não tinha problema nenhum, era só fazer o bafômetro, ao invés de esquentar a chapuletada na orelha de funcionário da Nova Dutra, né? Aqui eu tenho também, chegou para mim, algumas multas aqui do secretário, né? Transitar em velocidade máxima superior de 20% até 50%, né? Outra em velocidade máxima. Tem uma aqui que é gravíssima, que é o seguinte, né? Dirigir ameaçando os demais veículos. Ou seja, então, a irresponsabilidade no trânsito é algo que é recorrente, né? Ao meu ver. E, para piorar, o secretário, ele que é o responsável pela cidade, aqui na cidade de Guarulhos, por julgar as multas de trânsito, se está certo ou se está errado. Então, gente, moralmente é um absurdo. O secretário que é responsável
por julgar, avaliar as multas que foram recorridas aqui na cidade de Guarulhos. Ele não tem habilitação suspensa, ele comete várias infrações de trânsito. Então, como que um infrator que está suspenso de dirigir, se envolveu recentemente num escândalo, que é gravíssimo, não é uma brincadeira, extremamente grave, e esse camarada, ele é o responsável por avaliar todos os processos aqui das multas na cidade de Guarulhos. Então, se o prefeito Guti, ele tem um pouco de responsabilidade, e não só responsabilidade, se tiver vergonha na cara, tem que ter vergonha na cara e agir como prefeito, como tal. Porque se ele permitir, moralmente, é mais uma derrota para a população de Guarulhos. É mais um tapa na cara do prefeito Guti, na cara da sociedade guarulhense. Então, se o prefeito Guti, ele tiver um pouco de responsabilidade, ele afasta o secretário, nomeia outro secretário, deixa o adjunto que está lá assumir, tocar a secretaria, e não fazer o teatrinho de fazer de conta que o secretário está de férias, licenciado, mas está lá dando sequência. Depois da denúncia que teve dos jornais, aí parece que ele pegou as coisas e rapou fora. Então, gente, chama a atenção aqui de todos os demais vereadores e vereadoras dessa casa, que a gente não pode deixar isso impune. Principalmente os vereadores são aqui da base do governo, que tem uma proximidade, um diálogo maior com o prefeito Guti. Fala, prefeito, olha, o senhor vai ter que agir, prefeito. Ficou uma situação completamente insustentável, para se manter. Tá bom? Então eu espero que o prefeito Guti, pelo menos ele faça uma vez na vida dele, que ele tenha a escolha, a atitude correta e mais sensata possível, que é afastar. Porque já não é a primeira vez que tem escândalos, para encerrar, já não é a primeira vez que tem escândalos envolvendo funcionários comissionados e o prefeito não faz absolutamente nada. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem, as vereadoras e os vereadores. Me perguntaram, porque eu estou de verde. Ora, setembro tem duas cores. O amarelo, que eu falei na semana passada, que é triste a questão do aumento do suicídio no Brasil e em São Paulo. E também, essa semana, ontem, começou a primavera e também, dia 21, foi o dia da árvore. Eu gosto muito de árvore. Guarulhos está ficando belíssimo, com os ipês brancos, amarelos, rosa. Eu sou apaixonada pelo jacarandá mimoso, que está brotando lilás. Nesse mundo de ódio, de desavença, a natureza ainda é bela. Por isso, eu quero saudar a primavera. Que a primavera nos traga mais verdes, mais plantas que possam alimentar os passarinhos. Mas eu me inscrevi também para falar de uma tragédia que eu soube ontem. Um senhor me perguntou por que é que o SAMU não está funcionando. Um vizinho dele convulsionou, eles esperaram durante 1 hora e o SAMU não veio. E a argumentação é que as ambulâncias estão quebradas. Isso é uma vergonha, ô prefeito. Bom, você está saindo mesmo, está faltando poucos dias. Mas é uma vergonha. O SAMU tem que funcionar. E o SAMU é exatamente para atender emergência. O médico passou as orientações, mas eu quero e vou fazer uma visita ao SAMU para ver por que o SAMU não está funcionando. Que vergonha, porque o SAMU é para essas emergências. Mas eu também
Então, me inscrevi para falar que eu fiquei muito alegre que no dia 19 de setembro, antes da primavera, o presidente Lula assinou um termo de conciliação com as comunidades quilombolas do município de Alcântara. Eu já estive em Alcântara, no Maranhão. Em Alcântara é uma região que tem 152 comunidades quilombolas. E, felizmente, o Lula, ele propiciou uma negociação que durava mais de 40 anos em torno do Centro de Lançamento de Alcântara. E Alcântara, que é um território quilombola, para quem não sabe, os quilombos, onde os negros se refugiaram dos brancos, e lá se mantém a tradição. Aqui no Vale do Ribeira também nós temos comunidades quilombolas. E o importante foi a fala de um dirigente quilombola. É muita honra a gente poder receber o título para que a gente possa viver. A terra, para nós quilombola, é um bem imensurável. O que temos dela é a posse e precisamos que o nosso direito seja respeitado. Como eu conheço Alcântara, estive lá quando deputada federal, e é uma terra eminentemente de negros, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Faltando 13 dias para o dia da votação, eu queria falar para você que votar faz parte da democracia. Não venda seu voto e também não deixe de ir às urnas, porque muitas pessoas perderam a esperança. Diz, só tem falação, só tem briga, mas democracia é isso. E o seu direito de participar é muito importante. Salve a primavera, salve o verde, salve as árvores, plante árvores, porque isso é bem para o meio ambiente. Não queime, não coloque bituca nos lugares que tem mato seco, porque pode aumentar as queimadas. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passemos ao grande expediente. Eu quero solicitar 1 minuto de silêncio aos atletas de futebol americano Lucas Barros, Daniel Antônio dos Santos e Lucas Padilha, atletas do time de Coritiba, Crocodiles, que faleceram no sábado em acidente de ônibus na Serra das Araras, Rio de Janeiro, a caminho do jogo contra o Flamengo de Imperador. Meu sentimento a todos os familiares e amigos. Mandar aqui também um grande abraço aí para os amigos do futebol americano aqui de Guarulhos, do Rhinos, que solicitaram esse minuto de silêncio. São parceiros, são times adversários, mas que sempre estão juntos aí lutando pelo futebol no nosso país, futebol americano. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilvan Passos. Gostaria também de incluir esse 1 minuto de silêncio, senhor presidente. Nosso amigo, colaborador, uma pessoa ali do Tranquilidade, conhecido como Beisola, estava trabalhando ali na Secretaria de Segurança, e infelizmente na quinta-feira veio a falecer. Meus sentimentos a toda a família, os filhos, netos, a todos os amigos, que Deus dê um bom descanso a ele e conforte aí o coração de todos.
Agradeço a Deus aí pelo tempo que ele trabalhou comigo, uma pessoa ímpar, uma pessoa leal, uma pessoa que sempre realizou um grande trabalho. Então, gostaria de incluir um minuto de silêncio também, senhor presidente. Obrigado. Defiro o pedido de Vossa Excelência, meus sentimentos, 1 minuto de silêncio. Encontra-se sobre a mesa os balancetes dessa edilidade da Proguaru, da Prefeitura e do IPREF, relativos ao mês de agosto de 2014. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões: 46ª sessão ordinária de 2 de setembro de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 47ª sessão ordinária de 4 de setembro de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Item único ao senhor secretário para leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência quem compõe a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico desse legislativo. Vereador Romildo Santos, vereador Luiz da Sede e vereadora Sandra Gileno. Para concluir minha questão de ordem, senhor presidente. Para concluir, vereador. Eu gostaria, senhor presidente, de solicitar para a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico que convocasse, que fizesse a solicitação, fizesse um convite para a Sabesp, para ela vir a essa casa aqui responder sobre o que ela está fazendo na cidade de Guarulhos. Que ela venha aqui dar uma satisfação para o Legislativo Municipal, qual é o procedimento que é adotado através da empresa, da Sabesp, para que quando é feito o recapeamento asfáltico, uma vez que é comunicado através da Secretaria de Obras, antecipado não só a Sabesp, como também a empresa Comgás, que sejam chamadas aqui a dar uma satisfação para essa casa aqui, porque é um absurdo. É feito o recapeamento, vai lá, arrebenta tudo de novo, e a população fica com a cara daquele jeito que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. É vergonhoso, é vergonhoso.
Então, eu gostaria aqui de deixar aqui a minha solicitação, para que, através da comissão aqui, possa ser chamada aqui, não só a Sabesp, como a Comgás, para que eles tenham responsabilidade com a cidade. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Só corrigindo, vereador, em vez do vereador Romildo, é o vereador Dr. Laércio Santos. Nós fizemos uma nova eleição e o Dr. Laércio Santos faz parte da referida comissão. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pelo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador professor Rômulo Ornelas. Senhor presidente, eu subi aqui na tribuna, que eu vi o vereador Casa Forte falar sobre a Sabesp. Interessante, né? É o que a gente reafirma. É que tudo, dias atrás, aí foi aprovado aqui o fim do SAI. E, pelo visto, o senhor estava aqui, né? Lembra quando o SAI, a gente conversava com o SAI? A gente tinha diálogo com o SAI, a gente falava aqui. Hoje a gente não tem diálogo com a Sabesp, a gente não sabe quem é a Sabesp. Sabia disso que algum dia alguém ia falar mal da Sabesp aqui. O problema é, falando mal, os mesmos vereadores que votaram aí para acabar com o SAI aqui na cidade. É estranho, né? É estranho. Então, está aí o resultado mesmo, que o resultado é esse, a Sabesp agora está no caminho da privatização, aí que vai piorar, porque eu desconheço algum serviço privatizado que melhorou para a população. Se tiver, me apresente. Foi a rede de distribuição de energia, no caso aqui no Alto Tietê, Bandeirantes, lá em São Paulo, a ANEL. Você vai mostrando os setores privatizados. Vai lá para Minas Gerais, a Vale do Rio Doce, que foi a tragédia total, a maior tragédia ambiental que a humanidade tem notícia. E aí vai, né? Você vai ver, tudo que foi privatizado aqui, deu no que deu. Está aí o resultado. Quem um dia aprovou, hoje está falando contra um dia que você defendeu, foi contra a permanência aqui do SAI. Então, o resultado está isso aí, coisa que a gente alertou lá atrás. É isso, presidente. Pela questão de ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, o vereador Wesley Casaforte se posicionou nessa tribuna cobrando uma ação por parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico desta casa em razão dos trabalhos que a Sabesp vem sendo feito na cidade, presidente? Sim, vereador. Inclusive, eu errei o nome da comissão, citei o vereador Romildo, mas Vossa Excelência que faz parte nesse momento da comissão. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, vereador. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Eu ouvi atentamente a fala do colega vereador Wesley Casaforte, que tem toda a razão, tem toda a propriedade para trazer esse questionamento, mas eu tenho para mim que esse papel não é primordial, principalmente da comissão desta casa, especialmente Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, até mesmo da Comissão do Consumidor. Esse papel é do chefe do Executivo, esse papel é do prefeito. É o papel do prefeito Guti, que não exerce o dever de polícia que tem que haver nos contratos firmados nessa cidade de Guarulhos. Quando você entrega o patrimônio público para uma concessionária de serviços públicos sem trazer as condicionantes e as regras, quem sofre é a população. Isso aconteceu, por exemplo, na primeira concessão da rodovia Presidente Dutra para a atual CCR. Alguns detalhes não foram firmados naquela ocasião e o povo que mora no entorno da rodovia em questão sofreu muito. Isso, em menor grau, ocorre na cidade de Guarulhos por conta de um prefeito que não sabe, ou não quer, ou não tem capacidade suficiente para exercer o papel de cobrança à concessionária de serviço de água e esgoto do Estado de São Paulo, chamada Sabesp. Então, quando o governo não faz o seu papel e esse governo torna subserviente de uma companhia, e ficou evidente aqui nesta casa, porque há cerca de 4 meses atrás, esta casa teve que aprovar pelo artigo 151, senhor presidente.
Pelo artigo 151, vereador. Continuando, esta casa teve que aprovar às pressas um projeto de lei que autorizava a Sabesp, dentre a parte sua de privatização, abarcar, ou seja, levar junto a área que compreende Guarulhos. E foi feito isso no afã, inclusive, de um repasse financeiro que a Sabesp anteciparia para o Tesouro Municipal, com a ideia, com a perspectiva de abater as gastanças exageradas e desproporcional do atual governo municipal. Então, esse governo não tem autoridade e não procura fazer o seu papel, que é cobrar com qualidade, cobrar com eficiência essas falhas da Sabesp na cidade de Guarulhos. Nós não podemos estar aqui por si só e ouvir elogios de que nós não temos mais falta d'água e que no passado era de outro modo. Isso não interessa. O que interessa, sim, que essa questão dos asfaltos da cidade, a prefeitura já passou há muito tempo de enfrentar essa questão de forma responsável. Mas este que está aí há 99 dias de terminar essa legislatura e encerrar o seu governo como prefeito da cidade, não teve a desenvoltura suficiente de enfrentar essa empresa. Ele só soube desmantelar a organização destes serviços que tínhamos na cidade, como era a questão do próprio SAI, como foi a questão da ProGuaru. Entregar o patrimônio, que era e é um patrimônio público, toda a estrutura do SAI, entregou de forma gratuita para a Sabesp, principalmente a questão do serviço de esgoto, que é onde está a grande margem de lucro de todas as empresas de saneamento no Brasil. O prefeito Guti, de forma absurda, de forma irresponsável, há cerca de quase 6 anos passado, entregou o patrimônio do povo guarulhense gratuitamente e não estabeleceu as condições que deveria ser exercido por parte desta cidade no que concerne a fiscalização da Sabesp. Então, eu concordo com a fala do vereador Wesley Casaforte, contudo, a responsabilidade é do prefeito, que foi eleito para tal e não exerce o seu poder de polícia, que deveria e tem mecanismo para tal. Muito obrigado. Pela ordem, pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador Leandro Dourado. Bom, alguns meses atrás, a gente votou, foi votado aqui na Câmara Municipal um processo de privatização da Sabesp, que o prefeito Guti mandou aqui para essa Casa de Leis. Quando, na época, eu chamei a atenção e eu disse, olha, privatizar a Sabesp, isso vai ser um erro muito grande, porque vai onerar toda a população de Guarulhos. E todo munícipe hoje de Guarulhos, ele pode olhar a conta dele de água de 5 meses atrás e a conta hoje, a conta ela aumentou. Tem casos que a conta ela dobrou, ela triplicou, aumentou muito a conta de água. Por quê? Por conta do processo de privatização. Vão querer colocar a empresa lá, capital aberto, no mercado financeiro, ou seja, se a empresa ela faturava um X, hoje ela fatura 2, 3X, né? Então ela passa a ser muito mais lucrativa, muito mais valiosa, o papel dela no mercado financeiro. Mas quem está pagando a conta cara disso é a população de Guarulhos. Tanto que nunca teve na história de Guarulhos sessão no dia de sábado aqui na Câmara Municipal. E nessa teve para votar nessa atrocidade de privatizar a Sabesp. Então, o prefeito Guti fala aí que ele congelou o IPTU e que não congelou também nada o IPTU, só para quem pagar à vista. Se pegar o carneiro IPTU de 8 anos atrás, né, quem pagava, por exemplo, R$1.000, o carnê hoje é 1.300. Se pagar à vista, vai ter o desconto, mas ninguém paga à vista. Ninguém. Então tem aumento até no IPTU. Tentou criar a taxa do lixo. Agora privatiza a Sabesp. Aumentou o ISS dos prestadores de serviço. Ou seja, a população está sendo penalizada. Está mexendo no bolso de pessoas mais simples, mais humildes. Aumentando a conta de água em 100, 200 reais. Então, na época eu falei, votar a favor de privatizar a Sabesp vai ser um erro. A gente vai estar onerando a população e até a nós mesmos, porque um dia a gente não vai ser mais vereadores. Mas a nossa conta de água ela vai ficar mais alta, dos nossos amigos e da nossa família também. Então é isso. Obrigado, uma boa tarde.
Questão de ordem, vereador Jorginho Mota. Pelo artigo 151, presidente. Presidente, caros nobres colegas, eu após usar a tribuna aqui, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio ao presidente pelo cadeirante que faleceu na última quarta-feira, vítima de um atropelamento. Já foi, presidente? Tá bom, então a gente pede na próxima, não tem problema. Presidente, nós precisamos, nós vereadores, trabalharmos e fiscalizarmos com relação à acessibilidade da cidade. Um cadeirante faleceu na última quarta-feira, dia 18, vítima de um atropelamento grave ao tentar atravessar uma faixa de pedestres num ponto cego. E isso preocupa a todos nós. Nós sabemos aí que as calçadas, né, que nós temos hoje, acessibilidade para a pessoa com deficiência, é um verdadeiro caos. É realmente sinônimo de dificuldade, de obstáculo para aquelas pessoas que têm dificuldade para se locomover. Eu, sinceramente, presidente, fico muito triste porque a segunda maior cidade do estado de São Paulo em população, a quinta maior em arrecadação do país, aliás, a décima em arrecadação do país, se eu não me engano, tem aí essa tremenda dificuldade com relação à acessibilidade. É muito triste. Pouco divulgado foi esse incidente, né? As pessoas, as notícias divulgam muito mais um acidente. Os jornais da cidade divulgam muito mais os acidentes que acontecem de repente com pessoas públicas do que com uma simples pessoa com deficiência que acabou brutalmente falecendo após ser colidida numa cadeira de rodas por um ônibus. É muito triste isso. Então, presidente, peço aos vereadores que não só falem de inclusão nos seus projetos aí para o futuro, mas que também coloquem em prática. Obrigado, presidente. Item único ao senhor secretário para leitura. Item único, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 206/2024. Informações sobre o processo administrativo 43.556 de 2018. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada no grande expediente, passemos à ordem do dia. Item 1º, 2º e 3º, prejudicado por falta de parecer. Item 4º, ao senhor secretário para leitura. Item 4º, primeira votação do projeto de lei 151/2024. Dispõe sobre a alteração da denominação da Avenida Brejinho para a Avenida Microê Grec-Mesian e Dicroê Grec-Mesian. Autor, Prefeitura. A discussão deste projeto foi encerrada na 44ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2024, e as votações da matéria procedidas nas sessões ordinárias posteriormente foram declaradas prejudicadas devido ao registro de votos inferior a 23. Os vereadores Dr. Lárcio Santos, professor Rômulo Ornelas, Wellington Bezerra, Jorginho Mota, Geleia Protetor, Edmilson Souza e Leandro Dourado utilizaram a palavra para encaminhar a votação supracitada na 47ª sessão ordinária.
Em votação, o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Votação prejudicada, passando a integrar como último item da pauta. Item 5º, prejudicado por falta de parecer. Item 6º, ao senhor secretário para leitura. Item 6º, segunda discussão e votação do texto do substitutivo 01 do projeto de lei 2.283 de 2023. Altera a lei 7.470 de 4 de maio de 2016 para fazer constar o dia pela valorização da prática da vacinação a ser celebrado todo dia 17 de outubro de cada ano no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Carlinda Tinoco. Para justificar a ausência do vereador Jaime Júnior por motivo de saúde. Registrado, vereadora. Obrigada. Item 7º, ao senhor secretário para a leitura. Item 7º, primeira discussão e votação do projeto de lei 1804 de 2021. Criar programa educacional Conhecer Guarulhos. Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 8º, o senhor secretário para a leitura. Item 8º, primeira discussão e votação do projeto de lei 2.392 de 2023. Reconhecimento de utilidade pública da Associação Marinati. Autor, vereador Geraldo Celestino. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Dourado. Presidente, queria perguntar para o senhor, se o senhor fosse, por exemplo, para São Paulo agora, né, nesse trânsito caótico, tudo, enfim, né, o senhor iria com um motorista profissional ou um motorista aprendiz? Vereador, isso não é questão de ordem, vereador. Não é uma questão de ordem? Não então, é, vereador. Tá bom, então, presidente, porque eu iria dizer, porque se for para ir com um profissional, correto era a gente escolher Eloy Pietá para prefeito dessa cidade. Só isso, presidente. Obrigado. Item 9º, ao senhor secretário para a leitura. Item 9º, discussão e votação única do projeto de decreto legislativo 05/2024, concessão de título honorífico de cidadão guarulhense para o ilustríssimo senhor Dr. Claudevan da Silva Lima, autor vereador Wellington Bezerra. Para encaminhar, presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação para encaminhar vereador Wellington Bezerra, do PRTB. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu gostaria de encaminhar a votação de forma favorável, pedir o voto de todos os colegas. Doutor Claudevan é um advogado que tem seu escritório ali no Vila Paraíso, docente, um cara extremamente inteligente, dedicado ao que faz, pai de família, muito trabalhador, veio de uma situação humilde, assim como eu, morador ali do Parque Industrial, e tem se destacado na região ali dos Pimentas e em Guarulhos pelo trabalho brilhante que faz. Na verdade, o doutor Claudevan tem se destacado em todo o território nacional como um dos pioneiros em ações judiciais para o transplante de rim pareado. Então, gostaria de encaminhar o voto favorável para o título de cidadão honorífico, de cidadão guarulhense, ao doutor Claudevan, que também é meu amigo. Muito obrigado. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado. Baixe-se o decreto legislativo. Item 10º, ao senhor secretário para leitura. Item 10. Primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2024. Altera o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Orgânica do município de Guarulhos. Autor, vários vereadores. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Observado o intervalo mínimo de 10 dias previsto no parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Orgânica. Item 11, ao senhor secretário para leitura. Item 11, votação única do projeto de decreto legislativo 007/2024. Aprovação das contas da Prefeitura de Guarulhos referente ao exercício financeiro do ano de 2021. Autor, Comissão de Finanças e Orçamento. Os caras olham para mim, vai ter voto? Eu que tenho que ver se tem voto? Eu não sou líder do... Tendo em vista os dispositivos constantes da Constituição Federal e da Lei Orgânica do município de Guarulhos em relação à aprovação ou rejeição do parecer zarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os quais passamos a reproduzir. A Constituição Federal, no parágrafo 2º do artigo 31, assim dispõe. Artigo 31, parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A Lei Orgânica Municipal, na linha A do inciso 15 do artigo 12, assim dispõe. Artigo 12, inciso 15, tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa, observados os seguintes preceitos. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Informamos que estaremos votando o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação às contas da Prefeitura, referente ao exercício financeiro de 2021, através deste projeto de decreto legislativo. A discussão desta matéria foi encerrada. Encerrada na 50ª sessão ordinária, realizada em 16 de setembro de 2024, e a votação procedida foi declarada prejudicada devido ao registro de menos de 23 votos. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto. Senhor presidente, para encaminhar. Questão de ordem, vereador Edmilson. Está em votação, senhor presidente. Eu queria...
Está em votação, para encaminhar, vereador. Encaminhar. Senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos votar agora as contas do chefe do Executivo do exercício 2021. Vejo que a sessão de hoje, assim como as anteriores, está muito esvaziada, prejudicando sobremaneira a gente fazer esse debate aqui hoje da maneira adequada. Muito esvaziada. Aliás, o parecer do tribunal, do jeito que vem para a votação aqui, dá a impressão que o tribunal não só aprovou as contas, como disse, olha, está tudo tranquilo. O parecer tem vários itens e vários apontamentos de situações que precisariam ser corrigidas. Então, por isso que eu pediria aqui que a gente não votasse, para que a gente debatesse, discutisse melhor essa situação do Tribunal de Contas, até porque o prefeito deixa de ser prefeito agora em dezembro. Talvez, com a ausência dele e a caneta na mão, pode ser que tenha uma análise melhor dessa Câmara sobre as contas de 21, que é o que a gente está votando, e mesmo votar de 21 vai faltar 22, 23 e 24. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo que a gente pudesse discutir melhor, conversar melhor sobre essa questão das contas do prefeito, devido aos diversos apontamentos que a gente tem de irregularidades e coisas que não foram sanadas e que por si só vêm se repetindo de maneira reiterada. Aqui nas considerações falam sobre os problemas da saúde, ausências de licitação, direcionamentos em relação à contratação de OSs para a questão da saúde, fala sobre a questão dos empréstimos que a prefeitura tem contraído, endividando cada vez mais o município sem nenhuma preocupação. Aliás, a própria questão do IPTU, que também o prefeito sai por aí dizendo que está congelado, na verdade é uma inverdade, não está congelado. O pagamento em dia já foi beneficiado desde 20 anos atrás, que a pessoa pagando em dia paga um valor a menor, e o prefeito insiste em dizer que existe um congelamento na cidade. Basta não pagar. Não paga uma das parcelas que você vai ter, em média, 30% a 50% do valor do seu IPTU alterado. É só olhar no carnê e conferir. Mas como uma mentira repetida várias vezes, acaba se tornando verdade. Nesse caso, parece que está acontecendo isso. E quando uma mentira também é publicada diversas vezes em matéria paga na Rede Globo de televisão, num contrato para lá de suspeito, de quase 10 milhões de reais, me parece que ganha uma força efetiva de normalizar aquilo que não é normal. Então, gostaria aqui de fazer este encaminhamento aos colegas vereadores. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Já era? Alguém mais quer votar, não? Não, chega de votar. Encerrada a votação, aprovado o parecer do Tribunal de Contas, aprovadas as contas, baixe-se o decreto legislativo e expeçam-se ofícios ao Executivo Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme previsto na linha L
do inciso 3 do artigo 56 do Regimento Interno. Deixa ele, pode. Para justificar? Pela ordem, senhor presidente. Sim. Vai justificar a votação? Não, senhor presidente, para justificar uma ausência. Encerra a votação, por favor. Não, então para justificar. Questão de ordem para justificar a votação, vereador Edmilson Souza, do PSOL. Eu só gostaria de deixar registrado aqui a aprovação dessas contas sem o conhecimento prévio e antecipado do que estava escrito no relatório do Tribunal de Contas. É óbvio que o prefeito corre, se ele pudesse, ele mandava ainda, antes da eleição, as contas de 22 e 23 para poder aprovar, visto que aqui a Câmara tem uma maioria muito consolidada e imagino que, nesse momento eleitoral, o prefeito deva estar fazendo todos os esforços para reeleger cada um dos vereadores aqui que são da base de governo dele. Vejo o esforço que ele tem feito para reeleger e manter vocês todos aqui nas posições que vocês têm hoje. É só isso, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Para justificar, vereador? Não. Então, para questão de ordem, ninguém mais vai justificar? Questão de ordem, vereador Luiz da Sede. Senhor presidente, queria me pedir um minuto. Pela dona Noemi, que faleceu esse final de semana, é da Igreja São Francisco, prestou um bom serviço há mais de 20 anos e o falecimento dela foi ontem. Que Deus conforte a família, mas peço um minuto de silêncio. Vereador, só em momento oportuno já defiro o pedido de Vossa Excelência. O vereador Jorginho Mota também vai solicitar um minuto de silêncio. Questão de ordem, vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, para justificar a ausência do vereador Romildo Santos, compromisso partidário, senhor presidente. Registrado o vereador Gilvan. Vereador Jorginho Mota, Vossa Excelência quer pedir um minuto de silêncio? Então, defiro o pedido do vereador Luiz da Sede e do vereador Jorginho Mota, um minuto de silêncio. Que o mesmo integrou o último. Qual que é o item? Ele era o quarto, mas ele volta para o último item da pauta. Tendo em vista que o quarto item passou a integrar o último item da pauta, solicito ao senhor secretário leitura novamente do último item, item quarto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Qual que é a solicitação de Vossa Excelência? O item quarto, que passou a integrar o último item da pauta. Favor ao secretário para a leitura. Item quarto. Primeira votação do projeto de lei 151/2024.
dispõe sobre a alteração da denominação da Avenida Brejinho para a Avenida Microegremesian e de Cloegremesian, autor Prefeitura. A discussão deste projeto foi encerrada na 44ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2024, e as votações da matéria procedidas nas sessões ordinárias posteriores foram declaradas prejudicadas devido ao registro de votos inferior a 23. Os vereadores Dr. Lárcio Santos, professor Romulo Ornelas, Wellington Bezerra, Jorginho Mota, Geleia, Protetor, Edmilson Souza e Leandro Dourado utilizaram a palavra para encaminhar a votação supracitada na 47ª sessão ordinária. Em votação, o projeto solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. De novo? Marquesian. Votação prejudicada devido ao número de vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora a 52ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje, durante a ordem do dia, foram aprovados 6 projetos, incluindo um projeto de decreto legislativo elaborado pela Comissão de Finanças, que aprova as contas da Prefeitura relativas ao exercício financeiro de 2021. Além disso, também foi aprovado, já em fase final, o dia pela valorização à prática da vacinação. Com isso, esse projeto vai para a sanção ou veto do prefeito. Foi aprovado também um projeto que cria o Programa Educacional Conhecer Guarulhos, também um reconhecimento de utilidade pública à Associação Marinate, um título de cidadania guarulhense e uma alteração na lei orgânica aqui do município. Bom, a gente vai encerrando então essa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima sessão, na quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.